pessoal que nos acompanha. Somos nós aqui novamente, mais um vídeo. E nesse vídeo eu queria falar sobre inícios de relacionamento, ou não início, paquera, né? Eu, desde a adolescência, eu tive sempre fui uma garota com muitas dificuldades pra paquerar. E aí, por conta disso, sempre tinha alguém, ó, forava meu zóio. E aí, uma coisa que eu posso dizer a vocês que ajuda muito é viajar. Viajar ajuda muito a gente a aprender. Eu não sei nem se é aprender, mas assim, você ousar mais, né? E aí eu percebo que das vezes que eu paquerei mais foi, sei lá, depois dos 20 e poucos anos, eu tava na casa dos 20 e foi quando eu comecei a viajar, né? E aí, vamos lá, a paquerar em Paris. Nada mais chique como paquerar em Paris. E você, por onde você passa, você vê um homem lindo, alto, de sobretudo. E aí, eu me lembro que a coisa em Paris era uma paquera meio assim. Eles não são muito de falar coisas, né? Então ele sorri pra você, você sorri pra ele, fica aquela troca de sorrisos. É uma coisa assim bem cinematográfica mesmo, né? Zero também foi uma coisa. Na verdade foi a primeira viagem que eu comecei a perceber, nossa, sou mulher, tô viva, bora paquerar. E aí uma dica muito preciosa pra paquerar, principalmente com homens que estão trabalhando. Você chega pro cara e fala assim: Lia, com licença, posso tirar uma foto com você? O cruzeiro era de um navio que a maioria das pessoas da tripulação, né? Gente, um mais lindo do que o outro, né? Enfim. E aí foi uma perturbação, né? Eu toda hora pedia a eles pra tirar foto. E aí nessas idas e vindas de tirar foto, né? Eu cheguei a trocar algumas conversas e tal, enfim, com alguns deles por conta disso, mas isso ajuda muito. Então assim, vai lá, puxa assunto, pede pra tirar uma foto mesmo, eu acho que vale a pena, né? Então, até que a minha carreira de paquera foi encerrada, até que eu consegui conhecer a minha última paquera, que foi o Joel, né? O Joel foi a minha paquera final, saí do trabalho, foi tipo assim, vou pra praia, saí lá de Mesquita, peguei o trem, o metrô, fui pra praia de Copacabana, e lá eu sentei na areia, e tinha uma menina lá na areia, e eu sempre fui muito de puxar a conversa com as pessoas na praia. E aí eu comecei a conversar com a menina, e a menina disse que estava esperando um amigo. E nisso que ela estava esperando um amigo, veio o amigo acompanhado de quem? Do Joel. E aí eu comecei a conversar com o Joel era branco, que chegava a reluzir. E eu fiquei pensando cá comigo, gente, essa criatura tá usando protetor solar. E aí uma das primeiras coisas que eu falei pra ele, você tem protetor solar? E ele disse que não, eu ofereci o meu. E aí depois eu permiti que ele sentasse na minha canga, né, porque o amigo tava sentado na canga da menina e o Joe tava parado, feito um 2 de pau ali do lado. E aí ele sentou na minha canga, a gente começou a conversar. E aí depois dali o Joe me convidou pra jantar. Eu fiquei morrendo de medo e não aceitei, mas ainda assim eu achei que foi uma conversa legal, então a gente trocou contatos e saímos no dia seguinte para almoçar. Eu, enfim, mandei 1000 mensagens para amigas dizendo que eu estava saindo com um homem, que eu iria para um lugar público, e inclusive dei o endereço dele para as pessoas, né? Eu tomei muito cuidado antes de encontrar com ele. E no dia seguinte ele iria viajar para a Amazônia Equatoriana. E aí eu achei que ele não ia mais. Eu conheci ele, na verdade, quando ele estava deixando o país, né? Quando ele veio turistar aqui no Rio, e ele já estava deixando o país. E aí ele foi para a Amazônia, ele falou que ia ficar sem falar comigo, porque lá não tinha sinal. Aí eu pensei, tá bom, não tem sinal, né? Tá bom. Eu imaginei que ele nunca mais ia me ligar, e quando foi depois do Réveillon, assim, mais especificamente no dia 1º de janeiro de 2015, ele mandou mensagem pra mim, e desde então a gente se falou todos os dias, enfim, a gente começou
o nosso relacionamento. Ele voltou no mês de abril daquele ano e a gente começou a namorar. E no janeiro seguinte nós nos casamos em Las Vegas, né? Então essa é a minha história, minha trajetória. Como as viagens também abriram portas para que eu me reconhecesse como mulher em muitos momentos, né? E eu te aconselho, você que está nos assistindo, que a viagem também, claro que a gente na nossa vida a gente não tem que viver para ter um amor, a gente vive amando todos os tempos, mas de alguma forma viajar ajudou-me muito no meu caminho de ser mulher, viu? Então é isso, gente. Continue nos acompanhando. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. E acesse www.chicasloucas.com.br. Ok? Beijos. Até a